No ar mais cedo, porém ainda não estava muito bem. E estou entrando agora para trazer uma palavra para os irmãos. Que Paulo fala sobre a igreja nos últimos tempos, sobre o que haveria de vir, né? Onde nós vemos que tem se levantado muitas seitas hoje no meio do povo cristão, seitas essas que vão contra a doutrina de Cristo, que vão contra a palavra, contra os ensinamentos do céu. E Paulo deixa bem claro na palavra, né, acerca dessas seitas perigosas, né, que traria comichões nos ouvidos. Essa palavra que Deus deu, uma palavra bem forte para a tua vida, para a minha vida, porque Ele tem algo de especial para fazer na tua história, na tua vida. Ele quer mudar a tua maneira de ser, de viver. Ele quer entrar na tua casa, na tua família. Ele quer mudar a tua história, Ele quer transformar, reverter o quadro, a situação. Porém, nós sabemos que Deus não é invasor. Ele não invade. Ele é um Deus educado, Ele pede licença. Primeiro Ele bate na porta. Se você abrir a porta do seu coração, Ele entra e faz morada. E quando Ele faz morada, meu irmão, as coisas mudam, o ambiente muda. Às vezes eu fico observando pessoas falando que religião e política não se misturam. Pois bem, a Bíblia fala que quando o justo governava o povo de Deus, o povo, no modo geral de falar, eles eram vitoriosos. Mas quando o ímpio governava, o povo padecia. Então vamos ver. Quando José governou o Egito teve prosperidade. O Egito foi próspero. Na mão de um estrangeiro que estava em terra estranha, porque foi vendido como escravo. Então entenda que Deus vai permitir você entrar em lugares, estar em lugares, mas não para o lugar mudar você. Paz do Senhor, tudo bem? Mas para que o ambiente seja mudado através da tua vida. Porque muitas seitas se levantaram, irmão, só no ano passado, no ano 2025, mais de 1.110 igrejas por aí, de seitas, foram erguidas, foram levantadas. Falsas doutrinas sendo pregadas. Isso é um sinal alarmante da volta de Cristo. Porque Paulo fala. Paulo ensina. Tava bem ruim, mas vai aliviar. Em nome de Jesus, daqui a pouco passa. Em nome de Jesus. Paulo ensina sobre essa seita. O inimigo, ele é sagaz. Imundo, ele tenta desfazer tudo aquilo que Deus, meu irmão, criou. Ele tenta acabar com a tua vida, com a minha vida, com a minha história, com a tua história. Ele tenta acabar com o projeto que Deus tem, que Deus escreveu na tua vida. Porém, Deus é maior e Ele não consegue. Porque a última palavra vem do céu, ela não vem do homem.
Vamos crer, eu tenho fé. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós estamos vendo, irmãos, igrejas lotadas, mas pessoas indo para ouvir canções que massageiam seu ego. Nós somos a geração mais preguiçosa de leitura e analfabeta de Bíblia da história da humanidade. Por quê? Vamos falar a verdade? A tecnologia tem tomado o tempo de muitos. Quantas outras coisas são favorecidas na vida das pessoas no lugar da palavra? A televisão. Às vezes você pergunta sobre o Big Brother Brasil. Aquela porcaria que eu não assisto, graças a Deus, ninguém aqui em casa. A pessoa sabe tudo, mas pede para falar um versículo da Bíblia. É difícil. Bom dia, paz, seja bem-vinda. É complicado, estamos vivendo os últimos tempos. E Paulo alertou a igreja, Paulo escreveu a carta a Timóteo. Tá aí, ó, 1 Timóteo 4. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Porque ela tem poder para penetrar a alma, juntas e medulas, fazer divisão entre o corpo e a alma, e ainda lançar a alma no inferno. Essa palavra é a palavra que se cumpre hoje. Por que eu prego sobre escatologia, sobre o arrebatamento? Porque nós estamos vivendo ele. Olha o que o próprio Benjamin Netanyahu falou. Que deram um passo para o apocalipse. Em entrevista em rede nacional. Outros guardas, meu irmão, do exército dos Estados Unidos, eles falam sobre o arrebatamento, que é um passo. E se eu, como cristão, você não alertar que Jesus está voltando, quantas vidas vão perecer, vão para o inferno? Porque nós não falamos a verdade. Nós omitimos, escondemos. Eu estava aqui deitado, irmãos, meditando, porque estava passando mal. Eu ia começar a live 8 horas, mas tudo é na hora de Deus. E comecei a ver como se fossem estrelas caindo do céu, dentro de Brasília. De novo, a segunda vez Deus me mostra. Aliás, a terceira. A primeira foi em 2024. Alguns vão lembrar porque o vídeo tá aí. Eu postei, foi postado também no canal de notícia. A visão que eu tive da guerra chegando no Brasil e muito sendo pego de surpresa. O Brasil, para quem não sabe, tá vendo aí, olha, as fragatas, meu irmão, nos mares, a convocação dos jovens. As seitas estão pregando que vai dar tudo certo, que tá tudo bem, enquanto as pessoas estão errando. As seitas vai dizer, meu irmão, vamos pregar contra o casamento. Vão ser a favor da apostasia. Quantos estão se apostatando da fé e não sabem nem o significado de apostasia? Acha que se apostatar da fé é somente se desviar dos caminhos de Deus? Não! É servir ao inimigo. A palavra fala, se for para você conhecer e não praticar, é melhor que não conheça.
porque grande será o sofrimento. Há um lugar reservado para aqueles que praticam o pecado, a iniquidade. Mas há um lugar também, meu irmão, reservado no céu para aqueles que praticam a verdade. Como disse o salmista no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia! Olha calamander gelabara subcaminácia. O poder de Deus se manifesta na fraqueza do justo. Então, se você está fraco, Deus vai te fortalecer, mas clama a Ele. Ele quer ouvir a tua voz. Divulga. Abre a tua boca. Fala com Ele. Muitos querem milagre, mas não quer mais clamar. Muitos querem vitória, mas não querem mais pagar o preço. Eu postei, irmãos. Bem aí, ó. Postei mais cedo. Porque o ano de 2025, para mim, foi o ano todinho dentro do hospital. Do ano de 2024 para cá, meu irmão, foi só provação. Mas eu não abri minha boca para murmurar, não. Agradeci a Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Enquanto eu estava lá dentro, eu ouvi muita história, muito julgamento. Pessoas falando que eu estava lá porque estava com câncer, porque estava pecando, porque tinha pecado. Mas não sabiam o que eu estava passando. Muitos querem estar no nosso lugar, meu irmão, mas não quer pagar o preço que nós estamos pagando. Eu estava com minha filha internada no hospital, com aquele negócio, o meu nome, meningite. Ela estava lá internada. Muitos não sabem da minha história não, mas eu vou contar um pouquinho para você entender o que é testemunho. Agradecer a Deus em todo o tempo. Ela estava internada e foi o tempo que eu passei mais prova. Na hora que eu mais precisei, todos me viraram as costas, mas Deus não. E Deus permite para provar minha fé, para saber onde está o meu coração. Deus pediu para Abraão que ele mais amava o seu filho, o filho da promessa. Então às vezes Deus vai pedir o que você mais ama. Você está preparado para entregar para Ele? Porque esse evangelho falso que todo mundo prega de facilidade, evangelho mentiroso que não requer renúncia. Servir a Cristo sem renúncia é balela. Servir a Cristo, meu irmão, sem renunciar ao pecado do mundo, é engano. E nós vivemos a pior apostasia do mundo nos dias de hoje. E Paulo falou na palavra, vamos lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. É verdade. Eu não estou pregando heresia, não. A live, meu irmão, vai bombar daqui a pouco, porque eu vou falar a verdade, eu vou abrir o verbo. Eu vou rasgar. Se apostata da fé, meu irmão, quando recebeu de graça o dom e cobra, meu irmão, aleluia, pelo dom que Deus deu para orar por você, aleluia, só se fizer o Pix. E tem um bocado que paga, que compactua, meu irmão, com o errado, que vão pro lado errado.
se apostata da fé, meu irmão, quando profana o santuário, o que é santo. O que é profanar, pastor? Eu vou te explicar palavra por palavra, versículo por versículo. Profanar, meu irmão, é a verdade. Quando a pessoa está dentro do santuário, está cometendo todo tipo de pecado que é abominável diante dos olhos de Deus. Qual é o primeiro? Qual é a primeira profanação? A idolatria. As pessoas, em vez de estar preocupado com as pessoas, com Cristo, está desejando mal uns para os outros. A Bíblia fala: amai uns aos outros assim como eu vos amei. Se tu ainda está aí é porque Deus te ama. É porque Ele tem propósito na tua vida, não é por causa de político, não. Porque todo político mente, rouba. Eu profetizo que ele saia do hospital, que Deus transforme a vida dele. Todo ser humano erra e todo mundo tá, meu irmão, todo mundo tá necessitando da verdade, de ouvir a palavra. Cuidado, porque você também pode parar lá. O mundo dá volta. A palavra de Deus, ela não mente. Estão se apostatando da fé, se vendendo por preço qualquer. E o que se vende, meu irmão, é mercadoria, é objeto. A palavra de Deus, meu irmão, ela é complexa, ela nos ensina o verdadeiro caminho. E nós vamos para o caminho que nós queremos seguir. As nossas escolhas depende de nós. Eu escolhi a palavra, a verdade. Mas muitos estão escolhendo a mentira, o engano, a soberba, a avareza. Vive na prostituição, viciado em jogo, viciado no pecado, na mentira, na pornografia, mas quer falar de santidade, quer julgar os outros, vive no caminho errado. Seja exemplo primeiro. Antes de querer falar de alguém, eu tenho que ser exemplo. Tenho que pregar o que eu vivo. Se eu vivo o amor, eu tenho que pregar o amor, meu irmão. Não o ódio. Ou fazer como aqueles repórteres fizeram. Ir para a porta, meu irmão, do hospital desejar a morte de um homem. Porque é um dia de sexta-feira 13. Tá na hora de criar vergonha na cara e se converter verdadeiramente. Porque a Bíblia fala que se eu digo que eu amo meu irmão, aliás, que amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentiroso e nunca tive na verdade. E a palavra diz, Tiago capítulo 5, verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Porque sendo assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a verdade é essa. A oração do justo, ela pode. Deus revela o pecado também. E o pior pecado dessa geração é querer ser santo demais apontando o dedo e não olhando para o seu próprio nariz. Não olha para o seu próprio pecado, condena uns aos outros.
O único que teve poder para condenar e julgar, ele nos amou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, tivesse vida eterna. E as pessoas ainda querem vir falar mal, meu irmão, falar que o homem tem que morrer. Aonde eu estou falando de Cristo, de apostasia, pelo amor de Deus. Solta! Abandona o pecado! Primeiro, seja exemplo! Eu quero que me prove aqui que eu estou errado. Que eu paro a live na hora. Ela mandará gassuri, ela bandarai. Porque enquanto tu tá desejando mal, tu não sabe o que tá vindo sobre o Brasil por causa do que o presidente atual fez não, viu? Por causa do navio que parou no Rio de Janeiro. Eu não ia falar nada de política, porque eu nem gosto de falar. Mas as pessoas, meu irmão, elas gostam muito. Eu falo porque eu passei por isso. Eu fui julgado sendo inocente. Fui apontado por coisas que eu não fiz, que eu não pratiquei. E tá aqui, meu irmão, ó. A ocorrência foi registrada aqui na live. Porque o diabo nunca vai ser agradado do que você faz. Sempre vai usar os adeptos dele para querer afrontar. Se é santo, o que ele está fazendo aqui? Por que que não foi para o céu ainda? Porque ele é tão bom que foi falar que se a gasolina tá cara, por que que você não se levanta e vai andar a pé, vai a pé pro seu trabalho? Olha só, isso é coisa que se fala. Nós estávamos diante de uma pandemia. O mundo estava um caos. E vivemos, meu irmão, dias difíceis, perdemos entes queridos, todo mundo perdeu, eu perdi tia, amigos. Eu vou julgar alguém? Sabendo que tudo é propósito, tudo é a vontade de Deus. Como Jó profetizou. Nu eu vim para o pó e nu eu voltarei para ele. Estão se apostatando da fé porque estão se vendendo. Estão entregando a vida para demônios. Para ter sucesso, ter fama. Vem apontar aqui, meu irmão. Eu falo o que Deus manda eu falar. A palavra de Deus é verdade, ela é viva e eficaz. Deus não muda, ele continua sendo o mesmo, ele abomina o pecado. Mas ele ama o pecador, ele te ama. Tudo que o inimigo dá com a mão, ele toma com a outra. Quantas vidas são sedientas dentro do hospital, na cadeia, seja onde for, estão sedentas da misericórdia de Deus, de ouvir a palavra. Enquanto muitos se dizem ser missionário, mas não quer sair da mamata do altar não, meu irmão, porque ganha dinheiro. Não quer ir para a porta do hospital entregar comida. Não quer pregar para mendigo porque não tem lucro, não tem resultado. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que avivamento é esse que nós estamos vivendo?
líderes estão apoiando o aborto. Deus deu a vida, Ele tem o poder de tirar, não o homem. E é pessoas, vidas inocentes. Parabéns para todas as mulheres que estão aqui nessa live. Deus abençoe vocês. Minha esposa. Em especial para vocês, para o Dia da Mulher. Vocês merecem. Que Deus agracie vocês cada dia mais. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Vocês merecem tudo de melhor dessa terra. A paz do Senhor. Pode deixar, vamos orar. Porém, existe algo que me deixa revoltado. As mulheres ser representadas por um homem, o homem não querer ser chamado de homem. Pronto. Deixa eu falar porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, não. Vamos para a palavra. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Cauterizado, irmão, parado, entrado na mente de pessoas com sofisma, injetando sofisma, fazendo as pessoas acreditar que aquela mentira é uma verdade. Olha só. Fazendo as pessoas acreditar que a mentira é verdade. A palavra que chama a isso é o sofisma, o engano, a mentira. É o que o inimigo está fazendo, se infiltrando dentro das igrejas. Aí eu pergunto, cadê o discernimento? Porque tem um monte pulando, rodando, sapateando, mas cadê o discernimento? Tem um monte profetizando, mas será que é Deus? Deus fala através de Jeremias. Ai daquele que falou que o Senhor falou sem o Senhor ter falado. Vamos lá. Que proíbem, olha bem, eu falei, hein? Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Por que são proibidos de casar? Do casamento, sendo que o casamento é a constituição familiar, é a maior dádiva de Deus. O maior feito de Deus foi a família. Porque viu Deus que o homem estava sozinho, então Deus fez cair um grande sono em Adão. Tirando uma das costelas de Adão, ele fez a mulher. 2. Homem e mulher. Aí vem Gênesis 19, Sodoma e Gomorra. A destruição começa por lá. O pecado da geração começa por lá. Aliás, em Gênesis 6, quando os anjos caídos coabitam com as mulheres, de tão linda que elas eram, com as filhas dos homens, e nascem os nefilins, que são os gigantes. Então Deus se arrepende de ter criado o homem e manda o dilúvio. Agora em Gênesis 19, Sodoma e Gomorra estava coberta de pecado, profanação, mentira, apostasia, engano. Os 7 pecados capitais, para ser mais direto, tudo estava enfiado ali dentro. E Deus então decide destruir aquele lugar. Mas Deus manda 2 varões, 2 anjos. E os homens daquela cidade queriam que Ló colocasse os 2 anjos para fora, para abusarem. Então daí você já tira o que eu tô querendo passar para vocês entenderem. Porque não posso nem falar muito, porque senão eu sou banido. Mas a verdade confronta o pecado, ela não massageia ego, não. Jesus, ele confrontou o pecado.
João Batista confrontou o pecado. Jesus, ele confronta o pecado. Tem muitas pessoas que estão batizando pessoas que moram junto, descendo as águas, mas batismo é arrependimento de pecado, não é verdade? Ah, mas mora junto já é considerado casado perante Deus, porque naquele tempo tinha sim, era oficializado perante Deus o casamento. Nos tempos antigos já existia sim. E se quiser eu provo dentro da teologia, dentro da palavra, aonde você quiser. É que morar junto não significa prostituição, não é fornicação. A Bíblia fala que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Mas a apostasia aceita, prega isso. E ela cresceu, se expandiu. Mas muitos não querem buscar a verdade através da palavra e vai, meu irmão, se brincar vai ser enganado. Vocês viram que um padre falou que o anticristo já está no poder? Já está no governo? Eu não duvido nada. Do jeito que as coisas andam. A palavra de Deus, ela não mente, ela não erra. Tudo que está escrito aqui se cumpre. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deus santifica tudo. Tudo é santificado. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Deus não mudou sua palavra. Deus não mudou nada. Mas Ele quer ação, Ele quer atitude. E as pessoas não estão tendo. Tem atitude pro mal, para as coisas erradas, pro profano. Porque quando vem alguém dizendo ser seu amigo te chama para beber, muitas vezes tu vai achando que é teu amigo e que quer teu bem. Mas no céu não entra o pecado. E esse amigo que te chama para beber, que fala que quer teu bem, quando tu tá na pior, vira as costas. Quando eu estava internado, tinha um jovem que sofreu um acidente de moto. E falou, eu achava que eu tinha amigo, mas ele não veio nenhum me ver, ninguém. Eu falei, pois é. Mas tem um que não te abandonou. Ele está contigo. Ele não me abandonou, ele está comigo. A verdade é essa, meu irmão. O confronto da palavra é direto e objetivo. Em Lucas, capítulo 9, fala Jesus, fala bem explícito, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então aquele que quer seguir a Cristo tem que abandonar o prazer, o pecado. Se amava o jogo, abandona. A prostituição, abandona. Se amava
amava o adultério, abandone o adultério. Tudo que é prazer da carne, abandona para servir a Cristo. Porque ele foi bem claro. Tá aqui, olha. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder, autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis, veja bem, para o caminho, no bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem dizeis ter 2 túnicas. Na casa em que entrades ali, permanecei, dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando cura por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então Deus, ele tem um socorro para você que tem necessidade de uma cura, de um milagre. A libertação, ele liberta, ele transforma, ele cura. Deus, ele me tirou, meu irmão, do monturo do lixo. E eu falo: porque eu não vim antes? Porque eu perdi tanto tempo da minha vida fora da presença dele. É doloroso quando a gente pratica o pecado, fica no engano. Mas é prazeroso quando você conhece a verdade, porque a verdade te liberta da falsa amizade, do falso irmão, do tamo junto, irmão. Der no que der, meu irmão. Se der sangue na canela, nós tá junto, mas dá no pior momento, te abandona, vira as costas. E quando ele vira as costas para você, Deus está de mão estendida. Quando ela vira as costas, Deus está olhando para você. Porque tem muita gente que está aflita aqui, olha. Tem muita gente que está depressiva. E Deus está dizendo: não te preocupa, porque se tu me buscares, eu vou preencher o vazio do teu coração. Mas escuta tu a minha voz, porque tem um eu maior. Pensamento sobre vós. O meu plano é maior do que o teu. E não se frustrarão. Jó 42:2. Deus manda dizer que ele entra na tua casa para transformar a vida do teu filho, do teu esposo, da tua esposa. Tem um homem que Deus manda dizer: ou tu se liberta da pornografia, ou tu será envergonhado. Essa é a palavra para a tua vida.
Porque Deus conhece o coração de cada um. Jeremias 17, 10 e 11. Deus, ele sabe de todas essas coisas. O amor a Deus, meu irmão, tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Existem muitos exemplos daqueles que se apostatam da fé, que seguem os caminhos errôneos. Nós temos a defesa contra o inimigo, contra o perigo da apostasia dentro da igreja. A paz do Senhor, tudo bem? Que é Jesus Cristo. Através da palavra que Ele nos ensinou. Vindo através dos seus discípulos. Mas a Bíblia foi escrita por homens, sim, inspirado por Deus. Tu não está acreditando nela porque foi escrita por homem, mas acredita no jornal que escreve uma mentira sobre alguém. Aí tu dá ibope. Um jornal de hoje que é mais mentiroso do que tudo. E um jornal desse de há mais de 3.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, que se cumpre hoje e tu não acredita. Vamos lá. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas das velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é, da que há de ser. É o que eu falei, a piedade. Vocês percebem que o ser humano não tem mais amor? Ir para a porta de um hospital desejar a morte de um homem? Falando que seria uma sorte porque hoje era sexta-feira 13, ontem. Olha bem, a que ponto chegamos? Vocês viram, meu irmão, não vou falar muita coisa aqui porque eu vou ser banido, mas dá vontade de falar, velho. Dá vontade. A verdade, ela liberta. Ela transforma, ela cura. Caim, quando foi pecar, ele foi avisado. Deus falou: Caim, o pecado jaz à porta e tu tem poder sobre ele. Deus avisa. Quando o pecado vem, cabe a você aceitá-lo ou rejeitar. Aí Caim pega e aceita o pecado. No momento de ofertório e de adoração a Deus, Caim e Abel. Na hora que Caim vai levar a sua oferta, Deus rejeita, porque a oferta de Abel desagradou, porque foi a primícia. De tudo aquilo, foi a primícia. Já Caim leva a sobra, leva resto, a gordura. Deus se agrada, então Caim fica com inveja do próprio irmão. Toma cuidado, porque estão dizendo que te ama, que está contigo, mas estão te apunhalando pelas costas. E Deus manda te dizer para abrir seu olho. Presta atenção. Lutam para puxar teu tapete, mas maior é ele na tua vida do que aqueles que tramam contra a tua vida. Porque Provérbios fala: aquele que cava a sepultura do seu irmão, nela mesmo cairá. Você tem promessa, porque tem um Deus que segura nas tuas mãos. Elemanai o guerrebla sudi calamai ostergia. Ele mintre ele forge na manara suri ele manarai anergia leva suri andarácia. Derebia nele fa subia canto rebinai ostorge ele manda súria. Ricalamarai ostergia.
Coitada. Ela é bandar súria. Ela é bandarasteg, ela bracandarai, não sabe o que vai acontecer com a vida dela. Ela é mintrica, ela é forga, ela bandar subiergenai. Ela marandorgenere forga, ela súria. Um grande livramento da parte de Deus para a vida de uma mulher. Presta atenção. Deus manda te dizer, o homem não vai tocar na tua carne porque eu não permitirei. Eu estou te dando livramento. É necessário. Mas presta atenção com suas escolhas. Não abra mão do reino por um prato de lentilha. Não venda aquilo que é teu para o inimigo. Não dê o que é teu para o inimigo, porque foi comprado com preço de sangue. E Deus não abre mão da tua vida. Ele te alerta. Ele é mandará súria, candalamá, subiergue, alabracandarácia. Deus vai te dar um grande livramento de um homem possessivo. Presta atenção com sua escolha. Estão profetizando algo que é de Deus para a tua vida. Mas Deus manda te dizer a resposta é não. O que eu tenho para a tua vida, ouvido não ouviu. A boca não falou e nem chegou ao conhecimento do homem. O que Deus tem para a tua vida é maior do que você imagina. Vai te levantar espiritualmente. Vai te fortalecer. Deus manda te dizer. Declara que somente Ele tem poder. Lebando reva súria na tuca lebanderga na tua vida. Shendi calamando rebinácia. Eu vejo uma grande tempestade vindo ao contrário. E Deus está dizendo, está sendo mandada. E eu estou quebrando hoje protocolo para te mostrar que sou Deus. Tu que está pedindo a porta aberta há muitos dias, a porta não se abre. Porque uma amiga tua fez um trabalho contra a tua vida. Tu chama de amiga. Mas Deus manda dizer que Ele está hoje desfazendo o que foi feito e enterrado dentro do cemitério contra a tua vida para amarrar tudo. Foi sacrificado um punhal enterrado representando a Exu Caveira, que diz que é os 7 portais. Porém, Deus manda dizer que hoje está fechando e quebrando o trabalho por amor a ti, filha. Lebanderga, eu te honro, mas honra tu ao meu nome e converta-te a mim. Muda tu, corpo, alma e espírito. Porque sou eu, Deus Criador, que conheço a tua intimidade. Antes mesmo de tu pedir, eu sei o que necessita o teu coração. Seja bem-vindo, Elebracalabandarácia. Mas Deus manda te dizer assim: criei os céus e a terra, o mar. E quem dá a última palavra sou eu. Estou entrando agora também, diz o Senhor, dentro de uma boca de fumo, para resgatar uma vida que uma pessoa está apresentando nas minhas mãos. Deus está dizendo: eu visito João. Ela é bacalabará, súria, candarás.
oh glória, elebricalabanderga, laçúria, aleluia, para te mostrar que eu sou Deus, e sou eu quebrando a cadeia, elebraçúria, candarácia, para mostrar que eu sou o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e nada pode ir contra a minha vontade, diz o Senhor, aleluia, haverá tempo de cantar, aleluia, o hino da vitória, assim como tu chorou, tu irás sorrir, diz o Senhor dos exércitos. E Deus manda dizer assim: não te preocupa, porque visito também o Élito para te fazer hoje, alabracalabandarácia, aquilo que necessita o teu coração, quebra correntes, mas digo, tudo é permissão, eu permiti para livrar o da morte, porque sou o Senhor que conheço a trajetória e a história, aleluia, daquela vida, diz o Senhor. Elebanaraga, eu soube, candarabia, nerga. Elevando hereste, derega, lamara, súria. Urianarabanarai, kenderga, eleva, subieria, na, subcandarácia. Muitos vão dizer: Senhor, eu falei em teu nome, eu profetizei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, e eu vos direi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque tem brincado com minha palavra, com seus desejos profanos. Ai, 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 ai. Tem uma mulher que tá de... Olha aí, ó, como Deus fala. Eu sou 71, mas eu não pedi R$1 pra ninguém. Eu vou orar assim, em nome de Jesus. A paz do Senhor, benção. Aqueles que praticam a verdade e andam na verdade não temem o mal. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Aquele que Deus escolheu pode se levantar ao inferno. Se levanta para cair. Elebanda subergue alabracandarácia. E muitos vão ver a queda. Muitos corruptos cairão dentro da minha igreja. Levando a súria, porque sou santo. E não me deixo escarnecer. Sou o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ouçam a minha voz. Eleban, Noreb, Naga, Sub, Candarácia. Muitos brincaram, zombaram, se esquecem. Mas estão trazendo o mundo para dentro da minha casa, e libertação quero. Obediência quero e não sacrifício. Quantos têm feito sacrifício de tolo? Ora, mas não vigia. Jejua, mas não vigia. Lebandará, subergue, alabacandarácia. Cuidado com comichão no ouvido, com a fofoca. Porque 6 coisas boas nefasto, bicalabandarácia. Aborreço, mas a 7ª abomino. Os que semeiam contenda entre os irmãos, direai, estéria, nará, choremicalabarai, astérgia.
diz o Senhor, verão com proste, flá, sobre candarácia, com os próprios olhos. Porque Deus já começou a sacudir esta nação para tirar os profanos, corruptos, adúlteros, prostitutos, avarentos, soberbos do altar, aqueles que adoram, aleluia, Baal. Os que adoram o homem. Erebacalabandarácia. Elevandarai ostérgia. Não duvidem, porque sou eu que falo convosco. Elebandobia candarácia. Já derramei as taças da ira sobre a terra. E muitos ainda duvidam. Não lembram do que vos disse? Quando ouvirem falar astúria, ouvires falar de guerra, rumores de guerra, fome, sede, terremoto, maremoto, tsunamis. Acautelai-vos, porque é apenas o princípio das dores. Ai, 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 a terra geme, como a mulher bebê calassúria nos dias de parto. Mas digo assim, eu tenho guardado os que são meus, os que têm me buscado de dia e de noite, os que têm adorado ao meu nome. Verdadeiramente digo para vós, guarda o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. Porque muitos vão ser pegos de surpresa. Dentro de um pequeno espaço de tempo eu virei e mostrarei que eu sou o Senhor. Preparem-te, diz o Senhor, porque está acontecendo hoje. Um grande mover do céu sobre a terra. E Deus não deixará passar impune nada daquilo, elebacalabandarácia, que veio para escandalizar. Deus é amor, mas também é fogo. E é fogo consumido. Essas são as palavras para a tua vida. Guarda, porque breve acontecerá o que ele te prometeu. Que Deus abençoe a vida de todos. E não se esqueçam, segue, compartilha, participa em nome de Jesus. Fica todos na paz do Senhor. E eu não estou aqui para debater com ninguém não. Estou aqui para ensinar quem não conhece a palavra.